E a gente já vai a Brasília ao vivo com o Márcio Rocha, porque o presidente Lula convocou uma reunião, né, com ministros para entender o que está acontecendo com a popularidade, para saber aí das medidas, dos próximos passos também do governo. Tá pedindo aí mais entrega, um reforço na comunicação, justamente do que o governo anda fazendo para que isso seja passado com mais clareza para a população. E o Márcio Rocha está acompanhando aí esse assunto. Muito boa tarde para você, hein, Márcio? Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve a primeira reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, né, que trouxe o presidente Lula, cobrando mais diretamente aí os integrantes do governo, exatamente para ter pautas mais positivas e principalmente para evitar a queda na popularidade registrada nos últimos anos, né? A gente lembra que teve essa primeira reunião ministerial de 2024 e Lula cobrou novamente que os integrantes precisam, né, fazer mais entregas e principalmente admitiu que o mandato está abaixo do que foi prometido durante a campanha de 2022. Mas ele falou o seguinte, que apesar de tudo isso, né, garantiu que a economia do país está crescendo, vai crescer ainda mais nos próximos anos e que o primeiro ano, principalmente o primeiro ano do mandato, do terceiro mandato do presidente, foi um mandato de recuperação, um ano de recuperação, já que recuperar, abre aspas, do presidente Lula, uma coisa estragada é mais difícil do que começar uma coisa nova. Mas afirmou também que isso não basta e que é necessário fazer muito mais. Nesse início do encontro, a gente lembra que tradicionalmente as reuniões ministeriais elas são feitas primeiro com um discurso do presidente Lula, ele fala o que ele quer dizer para os integrantes do governo. Aí, nesse primeiro discurso, o presidente afirmou que o país foi totalmente abandonado pelo governo anterior e que ainda tem muito o que se fazer em todas as áreas do governo, não somente na economia ou na saúde e na educação. Diz que todas as áreas foram bastante prejudicadas. Voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que, após as novas investigações da Polícia Federal, ficou claro que um golpe de Estado não aconteceu somente por causa da cúpula das Forças Armadas, né, que não quiseram ir adiante do processo, e também chamou o ex-presidente, abre aspas, de covarde, né, chamou de covardão. Outro ponto que foi falado agora há pouco foi que antes dessa reunião, durante a reunião fechada, a gente tem uma reunião, o presidente Lula fala, depois dessa fala do presidente Lula, quem falou foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele apresentou, foi uma apresentação muito longa, que ele fez comparações, mostrou dados, enfim, e nessa apresentação ele afirmou que o governo vai acelerar a execução de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, justamente para aumentar essa queda, né, evitar essa queda de popularidade que a gente vem registrando nos últimos meses. Durante essa fala, como pontos positivos do governo, Lula afirmou que o mandato conseguiu recuperar programas como Farmácia Popular, o Mais Médicos, o Bolsa Família, além da redução do desemprego e retomada da política externa. E também aproveitou para criticar a forma como a religião foi instrumentalizada por partidos políticos que, para ele, está sendo manipulada de forma vil e baixa atualmente. A gente lembra também que mais cedo, assim, agora há pouco, cerca de 15 minutos atrás, quem falou aqui foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele deu uma entrevista coletiva falando sobre como é que foi a reunião, enfim, as cobranças do presidente Lula, e também do ministro da Secretaria de Comunicação, né, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. E aí, uma das frases que a gente pode destacar dessa entrevista coletiva, justamente que o ministro da Casa Civil afirmou que a mudança da meta fiscal para este ano não foi discutido nessa reunião e que a discussão sobre planejamento orçamentário vai dar somente depois de um relatório que traz receitas e despesas do governo que está previsto para os próximos dias. Também falou da questão da comunicação, né, como a gente estava dizendo, falando exatamente que esse primeiro momento, né, foi de recuperação, né, de coisas, de ações muito básicas, e que agora, a partir de agora, a gente deve ter mais algumas melhorias também na área de comunicação, né, que os índices de popularidade vão crescer, principalmente porque as mudanças do governo vão aparecer, né, os resultados das mudanças do governo vão aparecer nos próximos meses. A única agenda do presidente Lula que estava programada para hoje foi essa reunião ministerial. Aí depois dessa reunião que já acabou, os ministros já foram
para os seus respectivos postos de trabalho, né, para cada ministério. E o presidente Lula segue aqui no Palácio do Planalto. Então a expectativa agora é que a gente fica esperando mais alguma fala de algum outro ministro, ou se o presidente Lula resolve falar aqui no Palácio do Planalto, mas por enquanto ele segue despachando aqui no gabinete e os ministros já foram cada um para o seu ministério, e aí a gente está na expectativa de novas falas sobre essa reunião dos ministros, né, já que a reunião acabou agora, então a gente tem mais alguma expectativa para novos depoimentos, novos pronunciamentos depois daqui a alguns minutos. Ô Márcio, porque é isso, não é só fazer também, né? É a forma como você vai passar isso, né? Passar a informação para a população do que o seu governo tá fazendo, né? Eu acho que até demorou para cair a ficha aí do presidente Lula e de toda a sua equipe também, porque depois de seguidas pesquisas mostrando essa queda na aprovação, as primeiras sendo até menosprezadas pelo governo Lula, agora parece que o presidente realmente reconheceu que precisa fazer alguns ajustes, né? De rumo no seu próprio governo, e não à toa convocou essa reunião ministerial com o presidente Lula, todos os ministros ali, cobrando, né? Cobrando medidas. O presidente sabe que precisa, né, do preço dos alimentos, você já trouxe essa informação na semana passada, evitar novos aumentos de preços de alimentos se eles voltarem a subir. Existe também, né, a busca por diálogos ali com dois grupos de eleitores que estão insatisfeitos, né, com o governo Lula, que é o do agronegócio e da bancada dos evangélicos, né, e também evitar gerar munição aí para o bolsonarismo explorar isso nas redes sociais, desgastando a imagem do presidente Lula. Me parece que esses são 3 pontos importantes que serão discutidos aí nessa reunião ministerial e cobranças do presidente Lula, não? Exatamente. Inclusive essa questão da bancada evangélica, o ministro Rui Costa falou aqui que o presidente Lula, né, respeita todas as religiões e tudo mais. Ele não quis criticar, por exemplo, um segmento religioso específico, quando ele falou que a religião está sendo utilizada de forma vil aqui no Brasil, né, principalmente porque de forma vil e baixa, para ser preciso, principalmente porque, segundo o que o ministro Rui Costa falou, todas as medidas do governo, por exemplo, creches, a construção de creches, a construção de creches não é feita, por exemplo, para um determinado segmento. Então, por exemplo, não é para as mães evangélicas, como ele citou, era para as mães evangélicas, cristãs, espíritas, do candomblé, enfim, de vários segmentos religiosos, e que isso precisa ser deixado claro, que o fato do presidente declarar que ele defende a liberdade religiosa não significa que ele está atacando um segmento religioso. Isso foi uma fala aqui do presidente, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, justamente para evitar mais atritos que o presidente tem com esse segmento. E só para dar um panorama, a fala do presidente Lula no início dessa reunião foi de mais ou menos, vamos dizer assim, 20 minutos. O presidente ficou 20 minutos falando e depois o ministro Rui Costa ficou horas, né, quase 1h30 falando sobre os dados do governo, fazendo comparações do governo, principalmente com os últimos 4 anos, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para mostrar que o governo está trabalhando e que está conseguindo resultados positivos, mas ainda peca muito, né, como a gente já vê há muito tempo, nessa questão da comunicação, porque não adianta nada o que ele falou aqui, né, o povo ter o que comer, mas ninguém sabe disso, né? Então isso foi uma cobrança do presidente Lula, que disse claramente que é o início dos trabalhos, né? O primeiro ano foi o início dos trabalhos, foi um trabalho de recuperação, mas que isso não basta, isso precisa ser melhor divulgado. Márcio Rocha, ao vivo aqui conosco na abertura do Bandeirantes Acontece, trazendo as informações, os detalhes, os bastidores aí dessa reunião ministerial do presidente Lula. Márcio, obrigado, bom trabalho por aí, qualquer novidade chama a gente aqui, hein? Pode deixar, pessoal, um abraço, tchau, tchau. Tá aí o Márcio Rocha, ao vivo, direto de Brasília, na abertura do programa.